Olá, sou o professor Carlos Henrique, do curso de Relações Internacionais, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a soberania, de uma maneira introdutória, de uma maneira panorâmica, para que nós tenhamos a noção do seu desenvolvimento histórico, ou seja, como a soberania surgiu na história, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, e também sobre como ela se constituiu do ponto de vista conceitual, do ponto de vista da ciência política, e que vai ter implicações extremamente importantes e significativas para todas as relações internacionais. Já de início, queria dizer que o advento da soberania ele está intimamente ligado ao advento do Estado moderno, do Estado absolutista. E nesta composição química ou alquímica, se vocês preferirem, origina-se o chamado sistema moderno de estados, obviamente restrito ao continente europeu naquele momento. Então, essa inter-relação entre a soberania e o Estado absolutista é extremamente importante para a gente entender como, então, se prefigura esse grande conceito, essa grande prática política no espectro das relações internacionais. Um primeiro momento dessa nossa aula, dessa nossa discussão, é justamente justificar para vocês o porquê é fundamental entender a soberania, seja desse ponto de vista histórico, seja do ponto de vista conceitual. Vamos trazer à baila a questão da contemporaneidade, o contemporâneo. Se vocês forem olhar para as relações internacionais de forma contemporânea, ou seja, na sua atualidade, vocês vão observar, por exemplo, que o sujeito primeiro, o sujeito fundamental do direito internacional público são os Estados soberanos. É a soberania, é o Estado soberano que se conforma enquanto um membro partícipe atuante de um sistema internacional. Claro que vocês vão ver, com o passar do tempo, no curso de Relações Internacionais, que não é o único membro, não é o único ator das relações internacionais. Não obstante, é o ator, dentro de uma perspectiva realista, que condiciona ou determina, em grande parte, a política internacional e, donc, as relações internacionais. Se vocês olharem para a Organização das Nações Unidas, quais são os membros da ONU? Os membros da ONU são os Estados soberanos. Quem é que tem a prerrogativa, por exemplo, que é algo que vai aparecer naquele momento do século XIII, mais ou menos ao século XVI, na conformação dessa estrutura, desse instituto político soberano, que é o fazer guerra, o declarar guerra. Quem é que faz guerra no mundo hoje? Claro, vocês também vão discutir com mais acuidade em outro momento sobre novas modalidades de guerra. Mas, do ponto de vista tradicional, quem tem a prerrogativa de declarar e de fazer guerra são os Estados soberanos. Portanto, estudar a soberania e estudar a soberania nos leva para estudar essa dimensão histórica é extremamente importante e atual para as relações internacionais. Ou seja, o Estado soberano, ele se constitui, se vocês não quiserem chamar como principal ator, mas como um ator fundamental
das relações internacionais e da política internacional. E se vocês forem olhar de uma perspectiva macrohistórica, a soberania que foi emergindo, né, enquanto prática e conceito do rei absoluto, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna na Europa, ela, grosso modo, é a mesma que existe até os dias de hoje. Eu dei esse exemplo, esse atributo da soberania, que vocês vão encontrar, se vocês já me permitem, este atributo da soberania, a partir dos grandes teóricos clássicos da soberania, esse atributo de fazer a guerra, que está exposto tanto no nosso clássico Leviatã, de Thomas Hobbes, outra obra que vocês de relações internacionais vão ler em várias disciplinas. Introdução à ciência política, introdução às relações internacionais, teoria das relações internacionais, e no mestrado e no doutorado. É uma obra, de fato, fundamental para as relações internacionais. Então, vocês vão encontrar esse atributo do Estado soberano tanto no Leviatã quanto no Jean Bodin, os 6 livros da República, que são autores clássicos. Eu recomendo, quem puder adquirir, ter esses livros à mão, seria importante, né? Porque são os livros clássicos que vão estabelecer as bases fundacionais daquilo que nós chamamos de soberania do ponto de vista moderno, né? Do Estado soberano. Então, já para trazer aqui para vocês, né, esses 2 livros, né, que constituem aí uma base fundamental para entender a soberania, e, se vocês me permitem, já no âmbito também da nossa bibliografia, eu recomendo muito a leitura do verbete, né, do Estado moderno, em particular, né, do Dicionário de Política do Norberto Bobbio e o verbete da soberania. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, né, sobre essa construção conceitual, e veja, a construção conceitual ela se dá num espaço e num tempo específico, ela se dá na história. Portanto, para entender o conceito e sua importância para as relações internacionais, nós precisamos abordar também o tempo histórico. E quem quiser, eu recomendo uma tese de doutorado que foi publicada da Raquel Krisch, a soberania, a construção de um conceito. Soberania, a construção de um conceito em que ela vai detalhar, né, para nós, de uma maneira exemplar, como foi se constituindo este conceito nos países europeus, a partir, e aí vamos direto ao ponto, de um interesse concreto. E eu gostaria, neste momento, de trazer um outro pensador, não trouxe aqui o livro, mas ele está por aqui, né, que é o Michel Foucault, que vai nos dizer que a soberania é uma encomenda régia. Está aqui. Nas suas aulas no Collège de France, que foram transcritas e publicadas nesse livro, traduzido aqui ao português, Em Defesa da Sociedade, o Michel Foucault ele vai nos dizer que a soberania ela
é uma encomenda do rei para que ele estabelecesse o seu poder, que passaria a ser, e essa já são algumas definições importantes que vocês precisam reter, exclusivo e não derivado. E se vocês me permitem, é importante, então, que a gente já comece a observar que o nascimento deste Estado soberano, ele, portanto, se faz a partir de um interesse concreto dos reis e dos monarcas, em contraposição ao chamado poder universal, vamos chamar assim, depois a gente detalha, do Papa e do Sacro Império Romano Germânico. Veja, então é importante, isso é fundamental que o Foucault nos traz, porque nós estamos tratando de ciência política, de relações internacionais, estamos tratando de interesses de poder. Então, o Foucault ele nos diz, né, que a soberania ela atende a um interesse específico político de poder naquele cenário europeu, e que eu já adianto para vocês que ele faz que esses interesses eles estão em contraposição a outros interesses, que são aqueles interesses mediados pelo poder papal e pelo poder do Sacro Império. Então, a grande modificação, já vou também trazer para vocês esta ideia e esta questão, que é fundamental. A grande modificação na órbita da política internacional europeia daquele momento é justamente o predomínio da soberania enquanto exercício de poder do rei e a diminuição do poder espiritual, vou representar aqui pelo Papa, que está em função de valores religiosos. Vou detalhar. Nós tínhamos, e aí eu acho que isso está no verbete do Bobbio, no dicionário do Bobbio, no verbete nação, que naquele momento da Idade Média, como é que uma pessoa, ela primariamente, de forma original, de forma inaugural, ela se identificava do ponto de vista dos seus valores e da sua identificação com alguma organização política, religiosa daquele momento. A pessoa que fosse indagada, como é que você se sente, como é que você se identifica, ela primeiro ela iria dizer, eu sou um cristão. Observem que a primeira forma de identificação, e que tem a ver, essa identificação tem a ver com sentimento e tem a ver com fidelidade, e essa identificação, ela vai ser fundamental, esse sentimento de pertença, ele vai ser fundamental para um outro tema, conceito e prática, que nós vamos trabalhar, que é a nação. Mas esse primeiro momento de identificação, eu sou cristão. Aquilo que eu mais me identifico é para com a religião. Em segundo lugar, ele iria responder, eu sou borgonhês, eu sou da região de Borgonha. Nós estamos falando da França, de uma pessoa que vive na França. Portanto, a segunda forma de identificação dessa pessoa é para com um território, vamos chamar, local ou regional, circunscrito. E só em terceiro lugar, essa pessoa iria dizer, eu sou francês. Veja, por que eu estou trazendo à tona essa discussão da identidade da pessoa para com a religião? Porque a religião, naquele momento, representava uma espécie de hegemonia
dos valores e das condutas. Era pela religião que você se vinculava enquanto pessoa no mundo. Portanto, a política internacional daquele momento, ela se pautava por interesses religiosos, por vinculações religiosas. Nós estamos falando, obviamente, aí do cristianismo, em particular do catolicismo. E nós temos, então, naquele momento na Europa, vocês sabem disso, um processo de reforma, ou seja, de contestação à doutrina e à prática católica a partir, né, das chamadas reformas protestantes. Então, a política internacional, vamos aqui nos restringir, a experiência guerreira, a experiência bélica, ela se dava em função desses interesses e desses litígios do ponto de vista religioso. E isso vai mudar. Isso vai mudar a partir do surgimento da soberania que vincula-se ao Estado e que vincula-se, portanto, a um território e uma fronteira muito bem definida. E é por isso que eu gosto de trazer a imagem de que nós estamos passando de um poder espiritual e que este poder se reflete sobre uma dimensão universal. Eu explico por que universal. Porque o poder espiritual, ou a fé cristã, se vocês quiserem, católica, ela se dá a partir de uma ideia de que todos somos filhos de Deus, que somos partícipes de uma família humana. Portanto, há um direito natural de todos, se vocês quiserem, erga omnes, que depois vai fazer a ponte com os direitos humanos, mas é uma outra questão. Mas que não reconhece fronteira. Não reconhece fronteira a religião. Tá certo? Por isso a ideia de um universal. Por outro lado, a soberania não só ela reconhece fronteira, mas ela se pauta pela fronteira, ela se dá pelo território circunscrito. Então, quando a soberania ela emerge nessa lógica da construção de um Estado moderno absolutista em contraposição ao universal, ao religioso, e depois eu vou fazer um matiz sobre isso, mas fiquemos ainda nesta explicação mais didática. Quando ela se contrapõe a essa ideia do universal, ela se finca e ela se funda em uma cultura particular, em um território particular, e, portanto, para a gente trazer a imagem do direito, que eu utilizei o direito natural como representante de uma universalidade cristã, certo? E o direito positivo como uma representação do poder particular, cultural, restrito a um reino e a um território. Portanto, o direito positivo da França pode ser diferente do direito positivo da Inglaterra, da Espanha e assim por diante. Já o direito cristão universal, ele não se vincula necessariamente a uma fronteira, a uma lógica de Estado particular. Tá certo? Então, essa soberania, no seu nascimento, ela vai se contrapor a essa força religiosa aqui representada também pelo Papa e vai dizer, olha, em grosso modo, quem manda aqui neste pedaço de terra sou eu, o rei absoluto. E é por isso, eu vou me permitir colocar uma assertiva latina aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo.
Não estou conseguindo. Vou tentar aqui. Mas há uma assertiva latina, que ela é bastante conhecida e replicada quando se trata de soberania, que é a summa potestas superiorem non reconoscens. A summa potestas superiorem non reconoscens, essa assertiva latina, ela significa nada mais, nada menos que o sumo poder, que a soberania é o sumo poder, que não reconhece outro acima de si. E isso já vai dar base, como vocês estão podendo perceber, para uma grande questão das relações internacionais, que é a anarquia internacional. Veja, a soberania, então, ela inaugura essa ideia de que não há um poder maior do que o seu próprio poder. Summa potestas superiorem non reconoscem. Do ponto de vista conceitual, isso está claro, e isso vai dar margens para a compreensão de que o sistema internacional ele se pauta, ele se funda, ele se estabelece dentro de uma lógica de anarquia internacional, onde não há um poder maior do que o poder das soberanias. Mas isso, como eu disse a vocês, é preciso ser entendido dentro deste marco temporal de contraposição a um poder universal e, por outro lado, não vou detalhar, também de poderes particulares do reino. Existia e houve alguns momentos em que o rei da Inglaterra tinha, às vezes, menos dinheiro, menos moeda, menos poderio do ponto de vista financeiro do que certos duques. Então, isso também gerava, vocês podem ver isso, inclusive, por filmes que tratam sobre o tema, isso também gerava uma espécie de instabilidade dentro do reino. Tá? Então, a soberania, aqui nós estamos nos restringindo mais à sua contraposição a um poder espiritual universal, né? Mas também a soberania ajuda ao estabelecimento de um poder central dentro do reino que vai, de certa maneira, diminuir os litígios internos de poder naqueles reinos europeus. Tá certo? Então, essa soberania, que é o sumo poder que não reconhece outro acima de si, ela vai ter como um outro atributo, eu mencionei para vocês a questão da guerra, mas ela vai ter o atributo de fazer as leis. De fazer as leis do seu reino, e isso está muito expresso no livro de Baudin, se vocês me permitem. Essa parte, o primeiro atributo, está no capítulo 10 de Baudin, em que ele vai dizer que... Eu vou ler para vocês. El primer atributo del príncipe soberano es el poder de dar leyes a todos en general y a cada uno en particular. Vejamos cómo él prosegue. Con esto no se dice bastante, sino que es preciso añadir, sin consentimiento de superior, igual o inferior. Veja, por isso, de novo, a ideia de um sumo poder, de uma summa potestas, de uma suprema potestas, que não reconhece
outro acima de si, igual ou inferior, nas palavras de Baudin. Portanto, origina-se a partir da soberania, e aí eu vou trazer uma definição também que está expressa no Bobbio, né, em que ele vai dizer que a soberania é um conceito político-jurídico que indica o poder de mando, em última instância, numa sociedade política, e esse poder é exclusivo e não derivado. É só dele. O poder de dar leis, neste caso aqui, é só dele. Se vocês também me permitem já adicionar um outro elemento da soberania, e esse também está nos manuais, nos grandes manuais do direito, da teoria do direito, é que a soberania, verbete de Bobbio, aspas, pretende ser a racionalização jurídica do poder, no sentido da transformação da força em poder legítimo, do poder de fato em poder de direito. Veja. Aqui também a gente pode retomar um pouco, né, a ideia do Foucault. Por quê? Não sei se eu estou compartilhando tela aqui com vocês. Depois eu vou verificar. Mas aqui, né, a assertiva, né, latina que eu gostaria de colocar para vocês, summa potestas superiorem non reconoscens. Não sei se vocês estão enxergando essa assertiva. De toda maneira, voltando a esta definição de Bobbio, né, que tem que ver muito com o mundo do direito, a soberania, enquanto encomenda régia, segundo Foucault, ela se produz a partir de um cânone jurídico, de um ordenamento jurídico que vai se fixar a partir deste direito positivo e a partir de leis escritas, de códigos. Veja, portanto, que essa soberania, como diz, né, Bobbio, e também na esteira de Foucault, ela nada mais é do que a cristalização em forma de regras, de leis, de normas, de um poder de fato, como diz Bobbio. E o poder de fato é o poder da violência, é o poder da espada. Ou seja, o poder que se exerce de fato, fundamentalmente a partir da violência, este poder que está instituído por aquele que é o mais forte, ele vai cristalizar este poder na forma de direito e, com isso, legitimar. E aí vamos pegar o Max Weber, o uso da violência, o monopólio do uso da violência. Então, veja que o Estado soberano ele também vai se definir por um monopólio do uso legítimo da violência, da força física. E aí vamos para um último ponto, e com isso eu vou concluir essa nossa primeira abordagem, essa nossa primeira introdução, que é a organização da violência. A soberania é um tipo de organização da violência do ponto de vista interno, doméstico, e do ponto de vista internacional. Portanto, o exercício da soberania, ele se observa e ele se pratica tanto do ponto de vista interno, a partir do poder da justiça, do poder de polícia, por exemplo, do ponto de vista interno, criação de leis, criação de penas, estabelecimento de processos de privação de liberdade. Isso é uso da violência a partir de um poder soberano instituído.
soberania interna e soberania externa. A possibilidade de fazer uma cooperação internacional, uma aliança internacional, de fazer guerra. Nesse sentido da guerra, o uso da violência do ponto de vista internacional. Cabe ao Estado soberano a soberania, a declaração de guerra e entrar em guerra se assim o quiser, se assim o entender necessário. Portanto, observem, uma soberania interna, mediada pela violência, uma soberania externa, mediada pela violência, mas, obviamente, que não só pela violência. A soberania externa, como eu já havia aqui adiantado, ela também vai se dar pela possibilidade de ser ouvido dentro de um processo de reconhecimento internacional de pares, de ser ouvido na comunidade internacional, de ter assento na comunidade internacional e, contemporaneamente, na Organização das Nações Unidas, por exemplo, ou em outras organizações internacionais. É o exercício da soberania externa que possibilita essa voz no Concerto das Nações. Então, obrigado por esse momento. Vou encerrar por aqui e a gente continua este debate de soberania nas relações internacionais em outro momento, em outra aula. Obrigado pela atenção.